Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui no terceiro dia da sexta semana da matemática e da educação matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao evento com a palestra do professor Dr. Vinícius de Macedo Santos. Ele é livre docente pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo desde 2008 e hoje ele vai conversar um pouco com a gente sobre a formação de professores para o ensino básico, a centralidade da cooperação entre a universidade e a escola. Então, eu gostaria de convidar o professor para subir na mesa. E eu passo a palavra para o professor para que ele possa começar. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui, falando com futuros professores. Se vocês quiserem pensar alguma coisa, quer dizer, vocês são um pouco o que eu fui ontem, ou eu posso ser o que vocês serão amanhã, do ponto de vista da história de ser professor. Ser professor requer um percurso, uma trajetória que é particular, eu diria, embora tenha os cursos, cada um constrói o seu caminho, porque não existe uma formação que seja modelo, mas, quer dizer, a gente não pode ignorar que com o tempo, algumas experiências são sistematizadas, e eu diria que hoje, no campo da formação do professor, há elementos e condições mais favoráveis do que, por exemplo, quando eu era aluno de graduação ou quando comecei a trabalhar. Quer dizer, eu estou falando do ponto de vista da formação, do ponto de vista da realidade de ser professor, isso a gente também pode conversar e não dá para dizer que melhorou significativamente. Quer dizer, acho que o dado que a gente tem hoje no presente é o fato de que a educação pública se tornou algo que tende a uma universalização, certo? Isso é uma conquista social, um direito social, certo? Que também tem consequências positivas, porque todo mundo pode exercer esse direito, porém não significa que as condições para exercê-lo sejam plenamente favoráveis, certo? A gente vai falar um pouco disso. Eu quero dizer que a minha formação é em matemática, sou formação de licenciatura em matemática e segui depois no ensino, na pesquisa em ensino, passando por ser professor de alunos do ensino fundamental, no estado, na rede particular, ensino médio e depois uma entrada no ensino superior. Quando eu me coloco aqui, eu estou me colocando como alguém que está privilegiando a fala e as considerações no campo daquilo que a gente chama de educação escolar, certo? Educação escolar e formação docente como atividade fim das licenciaturas, certo? Quer dizer, nós até poderíamos daqui a pouco falar de ensino de matemática, porque esse é o meu métier, eu trabalho com a formação de professores de matemática, embora a demanda aqui, para falar com vocês, seja sobre o PIBID, que é um programa de formação de professores, é uma política pública vigente hoje em dia, certo? E como eu coordeno e eu praticamente ajudei a criar o PIBID na USP, coordeno institucionalmente, é um pouco desse lugar que eu falo, mas como todos nós somos matemáticos, a gente pode também conversar sobre esse tema, bom? Sobre ser professor de matemática. Uma consideração importante é que
o histórico, né, dos cursos de licenciatura, eu não sei se vocês conheciam isso, mas isso é muito claro para mim, e eu acho que mudou muito pouco, né, é, de certo modo, um lugar subalterno, vamos dizer assim, tá certo? Que o curso de licenciatura, isso em qualquer área, né, mas no caso da matemática, né, ocupa um lugar menor, vamos dizer assim, tá, aos olhos de muita gente. Não quer dizer que esse lugar seja pequeno, é importante que se diga isso. Tá? Quer dizer, você tem cursos, quer dizer, a licenciatura como sendo um curso de bacharelado em ponto menor. Tá certo? Eu lembro que durante muito tempo os nossos anseios como alunos e como professores era que esse curso de licenciatura formasse alguém, tá certo, com uma base de conhecimentos, uma base histórico-conceitual da área, que seja da matemática em particular, né, para que você possa exercer, né, o seu papel de professor. E talvez evitar aquilo que é muito frequente se reclamar no ensino superior, da falta de base, né, ou de uma má qualidade na formação dos alunos que crescem. Será que o problema é esse mesmo? Será que esse aluno é mal formado em relação a quê? Em relação ao curso que é dado? Será que esse curso que é dado está contemplando, né, a especificidade e a vocação de um curso de licenciatura, que é, né, formar professores? Quer dizer, são uma série de dúvidas que nos colocam, tanto alunos como professores, formadores, no lugar de refletir criticamente, permanentemente sobre isso. Mas a gente, aqui já confirmando, pela experiência, né, que a gente tem uma ênfase, né, em modelos de cursos bacharelescos, né, enciclopédicos e aplicacionistas. Esses adjetivos aí, né, quer dizer o seguinte: bacharelesco porque é como o sentido que eu falei, bacharelado em ponto menor, né, as mesmas disciplinas, o mesmo tipo de enfoque. Enciclopédico porque você entende, né, que a formação do professor é uma soma de conhecimentos específicos ou de informação, né, e às vezes informação são, pelo menos do que eu lembro do meu curso de cálculo, né, eu lembro que é uma ênfase em técnicas de integração, de derivação, e conceitualmente não entendi nada. Eu só pude entender, né, muitas coisas do cálculo, e eu disse: olha, aqui está um curso que eu gostaria de ter recebido, quando eu fiz a tese de doutorado, que era sobre o tema do infinito. Quer dizer, o infinito na perspectiva da escola básica, mas isso me levou a estudar a história do cálculo, a história do infinito. Puxa vida, né? Olha aqui a conexão, certo, entre aquilo que a gente viu lá na faculdade e isso que a gente discute de um ponto de vista curricular para a educação básica. Mas tem que se destacar também que nas últimas décadas, eu diria que no final dos anos 80, começo dos anos 90 para cá, quer dizer, tem havido um movimento promissor, né, de discussão e de pesquisa, né, sobre a questão da formação do professor. A formação do professor passou a ser um objeto de pesquisa interessante, né? E por que isso? Tá? Ora, porque se viu, também foi mudando a própria concepção de professor. Tá? Quer dizer, o professor como aquele sujeito, no início, né, quer dizer, como a ideia era de você recebe o conhecimento aqui e transmite lá, certo? Você acumula aqui e aplica lá, certo? Na escola, isso estava, a formação do professor estava garantida, e se percebeu que não era bem assim. O professor é um sujeito que pensa, né? É um sujeito que tem questionamentos, é uma pessoa que pode refletir, problematizar, certo? Uma série de elementos que essas ideias de formação, né, passaram a compor o panorama, né, o cenário da discussão sobre a formação do professor.
Tem um outro aspecto que aí diz respeito às condições e à questão da formação, que eu gosto de evocar de vez em quando uma referência do Antônio Nova, né, quando ele diz que existem, no que se refere ao professor, são alguns paradoxos. Tá? Ele fala de três, certo? Da política em relação, né, aos professores, né, da universidade mesmo em relação aos professores, da própria sociedade em relação aos professores. Né? E o que eu quero destacar é que nunca se falou tanto na universidade sobre formação de professores. Tá? E nunca as condições dos professores estiveram tão precarizadas. Certo? Se eu for para o campo da política, né, quer dizer, nunca a educação e os professores deixaram de ser falado nas campanhas políticas, tá certo? Mas se a gente olhar o cenário nacional, o que acontece no Paraná, certo? O que acontece em São Paulo, né? Isso mostra de uma crueldade, só para dizer, né? Quer dizer, para não falar de abandono, de descaso. Mas por que isso? Porque na escala, à medida em que a educação ela cresce numa escala cada vez maior de acesso, né, no sentido da universalização, né, essa escola ela é abandonada, tá certo? Ela você vai garantir, né, quer dizer, em resumo, os pobres entraram na escola, tá certo? Então, os professores vão ser formados em massa de qualquer jeito, tá certo? Essa questão. E a gente pode dizer, então, que essas modalidades de formação existe um esgotamento em relação a elas, certo? Quer dizer, o que está posto, né, dizer, qual é a formação, certo? Quais processos de formação, seja a formação iniciada no curso, seja a formação continuada, enquanto a gente está em exercício profissional, quer dizer, que processos são esses e como que eles, que caminhos, que possibilidades, e não existe um único, certo? Mas que possibilidades existem. Ainda, isso aqui é um conjunto de elementos assim, parlamentares que a gente não pode se privar de falar disso, porque a realidade é assim. Tá? Eu vou falar de PIBID, certo? Mas eu também vou falar, certo, dos aspectos positivos, tá? Do PIBID enquanto política tem uma conotação positiva, de uma realidade que recebe essa política, tá certo? Também com certas limitações e com questões que permanecem. Então, veja, dentro desse processo de ampliação da escola pública, de expansão da escola pública, o que a gente percebe é que há uma expropriação da competência da escola, certo? Quer dizer, eu como na época de vestibular, eu lembro de ter colegas meus, e aqui na USP, eu fiz um curso de graduação aqui, que entravam na matemática, na física, enfim, que eram os colegas mais próximos, sem fazer cursinho e saídos de uma escola pública. Eu dizer isso. Vocês já devem ter ouvido falar também das escolas vocacionais, dos colégios de aplicação, dos colégios experimentais, que são experiências bem-sucedidas, mas não precisava ser uma escola assim para ter uma qualidade. Tá? Então, saber fazer, a escola pública sabe, tá? Mas ela foi expropriada disso por meio das condições de trabalho, sobretudo. E as condições de trabalho envolve formação, envolve salário também, né, e condições materiais. Ponto seguinte, quer dizer, também em experiências em escolas, em ilhas de excelência, né, de escolas particulares, por aí, Ilha Paulistana, né, quer dizer, onde tudo está garantido, tudo, né, existe ali sim um projeto funciona, né, uma equipe, né, porque se não funcionar também, né, existe questionamento de toda parte, mas o que a gente percebe é que, eu percebi, né, que muitas dessas escolas, que são projetos inovadores, projetos avançados, etc., tem alguém
na coordenação, na direção, que é egresso da escola pública, das experiências da escola pública, certo? Isso, né? Por quê? Né? Porque as pessoas ou foram montar projetos ou foram cooptadas, assimiladas por propostas que pagavam melhor ou que, enfim, era de uma facilidade maior para se colocar em prática, certo? Então, quer dizer, o tom da minha fala aqui também é um tom de defesa da escola pública, tá certo? Quer dizer, não acho que seja tudo qualquer nota, e nós devemos, então, ainda mais nos tempos de hoje, que a questão pública está posta em xeque o tempo todo, essa defesa se faz mais forte, certo? Quais são os desafios? Né? Mais uma coisa também. Outra coisa que se percebe nesses projetos bem-sucedidos, nessas ilhas de excelência, né, é que essas escolas fazem, né, dos seus estágios, ou seja, recebem alunos estagiários e fazem desse processo de receber estagiário a sua política de recrutamento de professores. Certo? Quer dizer, ali mesmo, nesse processo, na presença desses alunos que vêm ou de universidades públicas ou de universidades particulares, geralmente das universidades públicas, já são olhados, né, como um potencial professor. E é invariavelmente, no final do estágio, naquele período em que muita gente é mandada embora, são renovados os professores, novos professores são assimilados e muitos deles foram estagiários dessas escolas. Tá? Ora, isso significa o quê? Que a escola se sente, tá, na obrigação de ser responsável por selecionar ou por definir o professor que ela quer, certo? Ora, e a escola pública não pode fazer isso? Pode. Quer dizer, que aluno, quer dizer, que professor ou que futuro professor essa escola quer. Então, nessa medida, existem desafios, tá, colocados para essa escola, que é a de ela ser também corresponsável, protagonista do processo de formação dos professores. E às vezes a gente encontra, né, num processo de afastamento total da escola em relação à universidade, a recusa de muitas escolas em receber os seus alunos estagiários. Certo? Vocês devem vivenciar isso. Certo? E o que eu afirmo aqui é o contrário. Quer dizer, nós temos que transformar a mentalidade, tá, de que a escola não se sinta fragilizada, tá, ou não se sinta policiada pelo aluno que vai fazer o estágio lá, e se sinta, sim, na obrigação e no papel de colaborar e compartilhar a formação desse futuro professor com a universidade no momento do estágio. Então, nós temos a árdua tarefa, como eu estava falando, de restituir a competência da escola pública, né, para oferecer o ensino que ela sabe ser capaz de fazer, porque já fez, tá, e que pode fazer, porque tem massa crítica, tem potencial para isso, e afirmar o seu protagonismo na formação dos professores que lhes são necessários. A afirmação da parceria cooperativa entre a universidade e escolas da educação básica. Tem muita coisa aqui embutida nesta questão, né, nesse princípio de que deva haver uma parceria entre a escola e a universidade. Por exemplo, né, romper com uma relação verticalizada que existe hoje em dia, certo? Em que parece que a universidade ou os cursos são lugar do conhecimento, lugar da teoria, e a escola o lugar da prática, o lugar da aplicação de algo que não tem nada a ver com essa escola. Ora, essa parceria envolve conhecimento mútuo, debate, investigação, e todos esses sujeitos que acabaram da universidade quanto da escola podem ser sujeitos ativos desse processo, sujeitos interessantes. Bom, frente a, dado essas condições, esses elementos que eu acho importante ressaltar, devemos pontuar aqui algumas iniciativas, certo? Que, no caso, né, a Diretoria da Educação Básica da CAPES, né, que fixou políticas públicas, como o pedido do Programa Institucional de Bolsas de
iniciação à docência, né? E o OBEDUC, para citar só dois, tem outros, que é o Observatório da Educação, como políticas, né, centradas na formação do professor para a educação básica. Quer dizer, pela primeira vez a CAPES, né, que tem 60 anos, dedicados ao ensino superior e à pós-graduação, tá, se dignou, certo, a pensar uma política para a educação básica, e não foi tranquilo, porque os próprios pesquisadores, certo, sentiram que havia uma evasão de recursos, né, ou porque, né, havia determinados privilégios conquistados pelo ensino superior que não poderiam compartilhar com a escola básica. E o princípio era exatamente esse. Ora, 60 anos dedicados à excelência do ensino superior, à pesquisa, vamos colocar parte disso, tá certo, a serviço da educação básica. Né? Porque internacionalmente nós temos uma reputação de um dos melhores sistemas de pós-graduação do mundo, tá? Seja pelo financiamento que os governos dão para a Bolsa, né? Eu tive experiência em 2 momentos da minha vida, e isso é um privilégio, vamos dizer assim, como professor de universidade pública, de, com Bolsa, desenvolver estudos no exterior, tá certo? Agora, isso não me faz melhor nem pior que ninguém, mas me coloca um compromisso de que tem dinheiro público envolvido aí, e esse dinheiro público, ou esse saber, né, que foi proporcionado, ele precisa ser restituído, tá certo, a quem de direito. E aí, eu coloco a questão da escola pública, da formação de professores, da formação de pesquisadores e assim por diante. Então, quer dizer, essas políticas vão colocar como objeto principal, né, a colaboração ou cooperação entre a universidade e a educação básica. E, ao mesmo tempo, né, e não é à toa, porque possivelmente na gestão, na concepção dessa política, né, ou na gênese dessa política, deve ter também colegas que têm se dedicado à questão do ensino básico, certo? A questão da escola pública, que ajudaram a conceber e elaborar essas políticas. Mas o que a gente percebe de fora, que não estivemos diretamente envolvidos na concepção, é que tais políticas incorporam bandeiras importantes, né, nossas, de formadores. Tá? A ideia de que a relação entre a universidade e a escola deve ser mais horizontalizada. Tá certo? Os dois são formas. Não existe um saber absoluto que a universidade difunde e propaga, que ele vai ser exatamente dessa forma aplicado na escola. É preciso que a gente conheça a escola, as suas necessidades, a sua realidade, os alunos, os conhecimentos, os currículos, para que essa interação aconteça. Bom, e aí, eu listei alguns objetivos do BIBID só para caracterizar que existe uma identificação do nosso interesse de formadores, de pesquisadores na área de formação de professores. Né? Quer dizer, incentivar a formação dos docentes em nível superior para a educação básica. Contribuir para a valorização do magistério. Isso aqui dá um pano para a manga, a gente vai conversar melhor sobre isso. Elevar a qualidade da formação inicial dos professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica. Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação, participação em experiências metodológicas, tecnológicas, práticas de caráter inovador, interdisciplinar, né, tentando superar problemas, né, que se identificam no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a dificuldade dos alunos, certo? As dificuldades reais, não aquelas que estamos acostumados a ver nos jornais, nos sentimos péssimos com os professores, que são os resultados das avaliações, dessa obsessão pelas avaliações que existe hoje no Brasil e no mundo. O sistema educacional e a educação pública ficou refém dos sistemas de avaliação, que avaliam
precariamente avaliam uma coisa ou outra e não o processo inteiro, certo? Existe, eles esvaziam e desautorizam o professor, né, na sua autonomia, no seu processo de trabalho em sala de aula. Eles vão colocar o professor a serviço do sistema de avaliação do professor, prepara o aluno, certo, para a avaliação, porque se ele não preparar, o resultado do aluno, ou o mau resultado do aluno, será acreditado na conta do professor, certo? Ou seja, dentro do jogo de empurro. Outros objetivos: incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como conformadores dos futuros professores, né? Contribuir para a articulação entre teoria e prática, né? Necessária a formação dos docentes, e contribuir para que os estudantes de licenciatura se insiram na cultura escolar do magistério, apropriando-se e refletindo sobre instrumentos, saberes e peculiaridades do trabalho docente. Quer dizer, quando a gente fala aqui em teoria e prática, né, existe uma falsa dicotomia nessa relação entre teoria e prática, né? Quer dizer, ora, existe uma indissociabilidade entre a teoria e prática, tá certo? Agora, se o professor está inserido na sua escola trabalhando, quer dizer, a sua prática, a sua experiência demanda um conhecimento teórico, certo? Que é necessário, né, buscar, certo? Ou é necessário gerar em algum lugar, certo? Ora, não dá para falar da teoria abstrata, né, desvinculada do mundo, né, na universidade, achando que isso é suficiente para o conhecimento, desenvolver o conhecimento na escola. Então, juntos nesse processo de discussão, você pode produzir conhecimento junto também, certo? Mesmo porque existe uma teoria, né, do ensino, existe uma teoria, ou melhor, existe uma teoria da prática docente, do mesmo modo que existe uma teoria da prática de pesquisa. Então, não é uma prerrogativa da universidade ou dos cursos de graduação, a propriedade pelo discurso teórico. Muito bem. Aqui eu vou fazer um parênteses, eu vou falar de um projeto da USP, do PIBID, e com ele eu tento recuperar alguns elementos de avaliação, tá certo? Alguns elementos mais palpáveis da nossa experiência, né? Para, enfim, talvez até confrontar ou debater com o que vocês vivenciam aqui, né? Nós iniciamos em 2011 um projeto, a docência como componente articulador da teoria e prática na formação inicial e continuada de professores. A gente tinha um objetivo, né, que é promover uma dinâmica interativa coerente com aquilo que a gente já pensava, aquilo que traz no vídeo e aquilo que o programa de professor, de formação de professores da USP, eu vou falar um pouquinho dele, propõe também. Promover uma dinâmica interativa entre os atores envolvidos no processo de formação na universidade, na unidade escolar do sistema público de ensino, em que o apoio incentiva a docência do futuro professor, na sua dimensão prática, seja objeto de ação e reflexão teórica, em concordância com os princípios do programa de formação de professores da USP. Né? Quando eu fui aluno do curso de licenciatura do Instituto de Matemática e Estatística, né, a gente nem tinha um ingresso direto na licenciatura. Você tinha um curso básico, você entrava e depois fazia a opção para um dos 5 cursos, certo? Entre eles a licenciatura. Ora, os professores, tinham os professores da licenciatura, mas eles também davam aula na Poli, ou os mesmos professores davam aula na Politécnica, na Economia, na Física, na Química, né? E possivelmente davam as mesmas aulas ou trabalhavam do mesmo jeito, certo? De qualquer modo, naquele momento não se falava em formação de professor, era uma discussão quase que tabu. Então você tinha, a gente vivia algo que não sabia, né? Quer dizer, aquela situação subalterna que eu disse, né, de um curso em relação aos outros, ou no tratamento dos professores,
que às vezes, né, eu já vi na minha época, e por meio de alunos que hoje em dia eu dou aula, que há alguns colegas que boicotam, sabotam a opção do aluno pelo pô, você vai ser professor para quê? Né? Então, é uma coisa de valorizar a pesquisa, ou sei lá o quê, né, na área de matemática, como se a área de ensino fosse uma área menor. Né? E eu acho que nesse caso vale a fábula aí, a história do patinho feio, certo? Você, naquele contexto, né, pode ser desqualificado, certo? Mas, né, e isso foi o que foi ficando claro com o tempo, e é em relação a isso que a gente se bate, né, de entender que uma formação em licenciatura, né, uma formação de professor é algo, né, da maior importância. E que isso compreende um conjunto de conhecimentos, um conjunto de iniciativas diferentes, né, que não podem ser desqualificadas. Quem está desqualificando está fazendo um exercício de ignorância. Então, quer dizer, eu lembro de uma professora, eu gosto de citar o nome, a Iole, né, eu era aluna, a Iole era uma jovem professora, era talvez uma das únicas, ela e mais dois, preocupados com o curso de licenciatura. E o protagonismo naquele momento, nos anos 70, estava no movimento estudantil, no centro acadêmico, que era quem alavancava muitas vezes uma discussão sobre o ensino. E eu lembro da Iole, invariavelmente, estar lá trazendo a discussão sobre a licenciatura dentro daquela selva, né, que era, talvez, né, naquele momento, né, o Instituto de Matemática. E hoje, né, quando eu falo do projeto de formação de professores, foi um projeto feito em 2004, né, elaborado em 2004, por um processo que previu, que contou com a participação de um representante, né, de cada unidade da USP que tinha curso de licenciatura. Portanto, né, um mundaréu. Então se criou esse grupo para elaborar esse programa que a gente identifica, né, nós identificamos interesses nossos, coincidências com o que o PIBID propõe, né, mas, sobretudo, ideias que circulam muito e muito mobilizadas na faculdade de educação, que é a minha faculdade, que é onde se pesquisa sobre educação. Né? E, inclusive, ela teve um protagonismo na elaboração desse projeto. Né? Eu vi que o professor José Sérgio Carvalho esteve aqui, quer dizer, ele ordenou esse processo naquele momento. Agora, isso em relação àquele momento que tinha aquela professora, jovem professora, início de carreira, tentando falar da licenciatura, e o fato de hoje você ter uma comissão, quer dizer, após a criação a elaboração do projeto, continuou, certo? Se instituiu essa comissão, que é chamada de Comissão Interunidades de Licenciaturas, eu vou falar mais dela, que é a CIL, né, que tem um conjunto de representantes. Tá? Ora, a situação está às mil maravilhas? De jeito nenhum. Certo? Por quê? Porque são 30 e tantos representantes, cada um tem uma ideia de licenciatura e de formação de professor. Certo? Então, é uma Babel, vamos dizer assim, certo? No sentido que pensam nesse conjunto de professores sobre a formação de professores. Tá? No entanto, é da maior importância existir esse órgão, tá? Porque junto com ela existem as coordenadoras, as comissões coordenadoras de curso, SCOP, né, em cada unidade, e a gente até participa como Faculdade de Educação dessas comissões coordenadoras. Então, quer dizer, existe do ponto de vista institucional uma estrutura, uma rede que é bastante interessante. E a ideia, quer dizer, o que se pensa nessa rede, que é o projeto de formação, etc., ele precisa ir sendo construído. Ele está no papel. A construção dele e a adequação aos tempos, né, é algo que se dá com o tempo. Então, quer dizer, quando a gente criou lá o PIBID, eu gosto de contar
essa história porque eu lembro que eu tinha ficado fora do país um tempo, né, em 2009. Quando eu voltei no início de 2010, eu fui num evento, né, e vi, era final de 2009, dezembro, final de novembro, eu fui num evento em São Carlos e me chamou a atenção, né, a quantidade de jovens, né, falando de formação de professor, falando de PIBID. É isso, né? Eu acho isso. E aí tinha colegas da Unesp, da UFSCar, que já estavam engajados desde 2008. Né? Falei, bom, mas isso é um projeto, está aí, né? Está aí algo que tem que repercute, né? O que reverbera aquilo que a gente fala na universidade, ou pelo menos algumas pessoas, sobre a formação universitária. Eu quero isso, quero estar nisso, quero... Né? E propus, então, que a USP entrasse. Começamos ali com 3 pessoas, certo? E hoje em dia, ele está aqui, vou só colocar os números ali. Né? Então, quer dizer, naquela oportunidade, representava, né, uma aproximação e uma tentativa, eu via naquilo lá, um esforço em articular, né, os projetos de licenciatura tão fragmentados, porque houve, quer dizer, a gente tentou entrar em contato com a CIL, né, naquela comissão, para fazer um projeto que achava que o lugar adequado, né, seria essa comissão, mas a comissão se mobilizou a tempo e a gente foi criando, né, talvez resultado dessa fragmentação. Né. Depois eu vinha saber que houve uma tentativa antes, ainda quando a pró-reitora era uma professora da Faculdade de Educação, né, houve uma tentativa, mas naquele momento ainda não podiam entrar as universidades estaduais, só as universidades federais. E naquele ano que eu propus, quer dizer, tinha acabado essa barreira e emplacamos o PIBID na USP. Né. Então, vendo nele o processo de desenvolvimento do programa de formação de professores e também um caminho para que a gente interagisse com a comissão de interunidades de licenciatura, né, até como um momento, um elemento impulsionador, né, do desenvolvimento do próprio programa de formação de professores da USP. Né. Enfim, víamos a possibilidade, como eu já disse, de incorporar bandeiras históricas, né, nos cursos de licenciatura, cada um no seu feudo. Né. O PIBID, víamos que o PIBID não coincide com o estágio que temos, tá certo? Quer dizer, ele tem determinadas condições, como bolsa, tempo e tudo mais, né? Mas ele representa, ele traz elementos do estágio que gostaríamos de ter, tá certo? O estágio, que é essa permanência maior do aluno na escola, essa inserção, imersão, que faz com que o aluno se dê conta da realidade da escola, interaja com os professores, faça uma ponte entre o que ele estuda e o que ele faz lá na sala de aula junto com o professor. Enfim, era essa a perspectiva que a gente via, né? Quer dizer, que contribuiria de algum modo com a qualificação do debate e com a mudança das propostas de estágio na USP. Né? O PIBID não coincide com o estágio, quer dizer, está repetido. Aproximar e articular projetos de licenciatura. Será que tudo bem? Aproximação e cooperação entre a universidade e a escola, esse é um elemento importante, previsto no programa, previsto nos nossos princípios, né? E uma relação, porque o que havia eram projetos isolados de extensão. Às vezes um professor tem numa escola e isso não acontecia de maneira dinâmica. Uma relação, a gente trabalhou, né, então, tentamos aglutinar esses professores que tinham projetos ou que estavam vinculados à escola. Quisemos trazer primeiro esses professores para propor subprojetos. Né? E aí começou a se articular a rede, né, de projetos. Né? E também a ideia de criar uma imagem positiva da escola. Aqui eu não sei se vocês enxergam, né? Mas só para dizer que em 2011, no primeiro edital que a gente participou, tinha 3 subprojetos. Eu me apresentei como coordenador institucional e também como coordenador do projeto de matemática
na Faculdade de Educação, porque convocamos uma reunião, né, com as pessoas, muita gente, que bela ideia, etc., mas não veio ninguém. Tá? A gente foi caçar no laço 3 professores que toparam. Um deles em São Carlos, na USP de São Carlos, e 2 na Faculdade de Educação. Né? Então, a gente começou com 3 professores, coordenadores e 66 bolsistas. Né? No ano seguinte, a gente já partiu para 15 subprojetos. Aí sim, já ia. Durante esse ano, a gente fez uma divulgação maior junto à Comissão de Licenciaturas, fizemos uma chamada geral, houve uma mobilização maior e tivemos 15 subprojetos aprovados. E aí passamos de 66 para 251 projetos, bolsistas, alunos, 44 professores. Já no edital de 2013, então, houve a possibilidade de um subprojeto expandir, né, podia ter mais que 10 bolsistas, um coordenador de área, assim. Então a gente contou com 16 projetos, subprojetos, e 27 professores da universidade, quer dizer, uma expansão maior também, e 373 bolsistas, que é o que a gente tem hoje. Então, esses são os números, só para dizer que, quer dizer, a importância de estar falando disso aqui é que esse processo, né, de desenvolvimento de uma política de formação é um processo que se constrói ao longo do tempo. Né? Não é porque a CAPES baixou o decreto e a realidade vai se transformar. Porque, veja bem, quando a gente teve 15 subprojetos aprovados, nós tínhamos apresentado 19. Né? E, de fato, quer dizer, a gente juntou esses 19 e mandamos para a CAPES e vieram críticas. Por quê? Porque ali tinha o projeto de pesquisa do professor, entendeu? Quer dizer, uma ideia também verticalizada do professor leva a sua pesquisa para a escola, e não, quer dizer, interage com a escola para que as coisas, né, tenham uma vinculação compartilhada. Né? Existia assim, uma ideia de essa fragmentação que eu disse na concepção de formação de professores, quer dizer, cada um era uma coisa. Quer dizer, ali, com o parecer, a gente se deu conta, né, do trabalho a ser feito, né, do quão nós estávamos afastados, apesar de existir um programa unificador de formação de professores. Então, no trabalho seguinte, no ano seguinte, quer dizer, a gente começou um processo de discussão, de apresentação dos projetos, né, de exercício da crítica, etc. Tanto é que no ano seguinte, no edital seguinte, a gente teve 16 projetos aprovados, né, sem nenhum tipo de observação, etc., assim, de negação, certo? Então isso foi bastante interessante, por quê? Porque a gente conseguiu travar um debate na direção, né, de talvez de construir uma perspectiva comum em relação ao PIBID, em relação à formação de professores. Então, quer dizer, alguns elementos que eu indico, que a gente verifica, talvez como saldo, certo? Que vocês podem contrastar com a experiência de vocês. Né? Então, quer dizer, de fato, a fixação do licenciando no programa, promovendo sua inserção nas escolas, segundo o pressuposto, a formação pelo PIBID a partir de condições adversas da escola real. Quer dizer, a ideia do PIBID é o quê? É formar o professor a partir da inserção dele, da vivência dele na escola. Para a gente foi ficando claro que, apesar, dentro desse objetivo, os alunos voltavam, quer dizer, o nosso estagiário, quando ia fazer o estágio de 30 a 60 horas, voltava da escola dizendo, não quero saber de ser professor. O aluno que tinha uma imersão maior, né, e com uma convivência maior com a escola, a gente ouvia deles, né, alguns dizerem, poxa, é possível fazer alguma coisa. Aquele professor, né, naquelas condições, faz alguma coisa. Então, isso é uma constatação interessante, né, algo que... Então, quer dizer, as condições adversas também motivam, certo? Apesar de mais desanimado do que animado. O princípio formativo, então, emerge com o choque da realidade. Né?
O princípio é como ensinar nessa realidade adversa que não deixa ensinar. Há alunos que vêm da escola pública e têm o desejo de voltar e retribuir de algum modo pela formação recebida. Você tem essa, às vezes tem o estagiário, mas no PIBID é muito formado, vou voltar. O cara tem um certo prazer de estar voltando à escola e de algum modo se colocando no outro lugar, tá certo? Contribuindo de alguma forma. Alunos que vêm da escola particular e que jamais passaram na frente ou perto de uma escola pública, né? E que reconhecem que não conhecem nem vivenciaram a realidade escolar e que encontram e passam a se interessar. Isso também acontece, ainda que numa escala pequena, né? Mas isso, quer dizer, isso é subproduto, vamos dizer assim, dessa prática, tá? Dessa tentativa de desenvolvimento do projeto. A gente colocou aqui alguns elementos e possivelmente existem outros. Alunos são convidados em reuniões de trabalho pedagógico da escola para contar a outros professores o que estão fazendo no PIBID. Há uma divulgação interna do PIBID nas unidades durante a recepção dos alunos novos. Quer dizer, lá a gente viu na USP, né, os alunos interessados na recepção de calouros de já falar do PIBID, né, que era uma possibilidade de trabalho, de ter bolsa. E isso tem um aspecto positivo porque o engajamento, embora a gente evite, né, no primeiro semestre, mais do segundo semestre em diante, o engajamento cedo do aluno no PIBID, isso de algum modo firma nele o desejo, a vontade, a identificação com a profissão. Tá? Professor. Tem um outro aspecto, não lembro se eu coloquei em algum lugar, que é o professor, quer dizer, o professor tem o saber do ofício, né? E o aluno enxerga e passa a respeitar isso. Certo? Aquele professor que está lá, tá certo? Eu preciso olhar com maior respeito, com uma certa ética, porque quer dizer, ele de algum modo tem alguma coisa que eu posso aprender. Certo? Mas há também o inverso, né? Quer dizer, a gente percebe que o saber dos alunos da universidade também interessa a muitos professores. Quer dizer, os professores também respeitam esse saber e aprendem com os alunos. Quer dizer, há um frescor, vamos dizer assim, no saber do aluno que cai bem para o professor. Né? Então, essas distâncias, né, entre esses atores vão diminuindo. Do ponto de vista dos programas institucionais do Estado de São Paulo, né, a gente começou um movimento também de articulação das coordenações institucionais, e isso foi muito importante, primeiro nas universidades públicas, né, que foi isso que a gente conseguiu influir nas secretarias de educação, porque a gente tinha processos burocráticos de estabelecimento de convênios que o PIBID tinha começado lá em 2008 e até 2012 os convênios estavam rolando na burocracia e não tinham se firmado. Então, a gente conseguiu uma audiência com o secretário de Educação, né, e na nossa conversa resultou na publicação de uma portaria, tá certo? Institucionalizava o PIBID e eliminava esses convênios morosos. Tá, então, bastava que a gente tivesse o projeto aprovado pela CAPES, tá certo? E uma anuência das escolas, né, para a gente implementar o PIBID. E a mesma coisa na Prefeitura de São Paulo, né, já na gestão do Haddad, né, que o PIBID foi criado na época em que o Haddad era ministro. Né. Quando eles entraram na Prefeitura, eles vieram na faculdade e disseram assim, quem é que cuida do PIBID? A gente quer alastrar o PIBID pela... Né? Falei, calma, não é assim. A gente começou com 3, estamos com 16, né? Quer dizer, não dá para fazer assim, nós temos que ir no nosso ritmo. E aí eles se interessaram em juntar todos os PIBIDs, os coordenadores do Estado, tanto das universidades, da cidade de São Paulo, tanto da universidade pública como
das universidades privadas que passaram a integrar o programa no edital de 2013. E aí também disso resultou uma portaria à semelhança da que foi editada no Estado, né, no município de São Paulo. A gente tem discutido entre nós a necessidade de termos uma avaliação do que acontece com o PIBID no Estado. Né? Então a gente está articulando a partir daí um projeto de avaliação que a gente submeta ou a CAPES, do Observatório da Educação, a gente não sabe, não tem saído dos editais, né? Ou num programa que a FAPESP tem, que é um programa de políticas públicas. Tá? Isso está em curso. A ideia é que a gente tenha um retorno do que acontece com os nossos alunos que passaram pelo PIBID, os egressos do PIBID. E a criação de um fórum do PIBID, um fórum nacional, isso já foi criado. É um fórum PIBID que articula, né, os coordenadores institucionais, certo? Com representantes de outros segmentos, né? E tem sido interessante porque esse fórum PIBID tenta manter uma certa autonomia em relação a CAPES. Quer dizer, ele é um braço importante, né, que pode assessorar a CAPES, mas ele tem uma autonomia, certo? De modo que a gente tenha possibilidade, tá certo, de expressar as experiências, os resultados, críticas e propor junto aos órgãos governamentais novos rumos, novas ideias e novas políticas. Então, isso já, a partir do final do ano passado, já está vigorando. No caso do processo interno da USP, também quero falar desse caminho. Lembra aquilo que eu estava falando, ninguém queria, né? Tinha uma comissão, mas ela também é fragmentada, às vezes ela resolve problemas de grade, problemas das discussões mesmo, são poucas, né? São mais raras as discussões sobre a natureza, a filosofia da formação de professores, o denominador comum entre as diferentes unidades, né? Bom, o que a gente conseguiu criar foi, junto, quer dizer, tanto a coordenação institucional como os coordenadores de área, né, criar um grupo, né, mais articulado, mais enfranhado, né, nas ideias, nas referências de cada subprojeto, para tentar ter um discurso mais coeso sobre a formação de professores. O PIBID passou a ter uma visibilidade nas diferentes unidades. Hoje a gente já é procurado quando é que vai ter o edital, etc. Né? Então tem um reconhecimento interessante. Também estamos conseguindo aquilo que a gente chama de despersonalização do PIBID, quer dizer, de a institucionalização do PIBID não ser um projeto do ministro, do fulano de tal, etc., mas ser um projeto da USP. Nós temos interagido com os órgãos colegiados da universidade, né? Nós temos o que eu chamo de uma capilarização do PIBID na universidade. Quer dizer, essa capilarização, essa capilaridade se dá de diferentes maneiras, né? Quer dizer, via aluno nos seus cursos de licenciatura. Quer dizer, a gente já ouve hoje em dia, né, professores dos cursos, enfim, vendo que os alunos trazem questões, né, relacionadas ao ensino e que emerge dessa vivência, que força os professores, aquele professor que acha que basta dar um curso desse jeito que ele vai ser um bom professor. Né? Então, as questões dos alunos começam a aparecer, certo? Na universidade, nos seus cursos, nas suas unidades. Nós começamos como coordenadores, ou como, quer dizer, vários coordenadores de áreas participam da comissão de unidade de licenciatura e vários coordenadores de área participam das comissões coordenadoras de curso nas diferentes unidades. Então, fomos criando uma espécie de rede, né, em que
essas discussões, esses interesses tenham, de algum modo, postos na mesa, na mesma mesa. E há uma tentativa de vinculação administrativa com a Prograde. No caso da USP, nós, diferentemente das federais, que se remetem diretamente ao pró-reitor de graduação, no caso da USP, era tão estranho a coisa que a gente se reportava ao pró-reitor de pós-graduação, porque é ele, dada aquela tradição da CAPES, que está vinculada à pós-graduação, é ele que, ou é a pró-reitoria de pós-graduação da USP, que estabelece contato com os organismos federais. Então a gente passava pelo pró-reitor para ele, de pós-graduação, para ele autorizar. A gente conseguiu se aproximar e hoje conseguimos que o pró-reitor de graduação, fizemos reunião com eles, apresentamos vídeos, então eles têm uma ideia do que seja e que tem uma responsabilidade também. Você sabe o que é o Observatório da Educação? Ele é um programa também voltado para a educação básica, só que ele tem um cunho maior de pesquisa. Né? Você pode formar um projeto local, certo? Que envolva professores da rede, alunos de graduação, alunos de mestrado, de doutorado, certo? E uma certa quantidade de bolsas por categoria dessas. Né? Ou você pode ter também uma rede em nível nacional ou em nível regional. Quer dizer, o Instituto Federal pode se articular com a Universidade Federal de Minas Gerais ou com o Instituto Federal de Feira de Santana, sei lá. Né? E ter uma rede, levar uma ação comum. Tá? E a ideia é que essa equipe trabalhe, né, com a escola pública, né, com as questões da escola pública, pesquisando as questões da escola pública. Né? Então, ele é um projeto de menor impacto, né, mas ele permite, né, algo que eu vivencio, eu já estou no segundo projeto do observatório que eu coordeno, né, a possibilidade de você formar um grupo híbrido. Né? Hoje em dia tem nome para tudo, grupo colaborativo, PPP, cooperativo, comunidade. É um grupo em que as relações, tá? Eu digo mais que é um grupo cooperativo, tá certo? Porque existem relações assimétricas nesse grupo, mas as relações são horizontais, entende? Quer dizer, achamos um denominador comum, tá? E todas as pessoas envolvidas, alunos de graduação, professores da rede, alunos de pós-graduação, cada um participa do seu lugar e cada um se beneficia da experiência e do conhecimento produzido a partir do seu lugar. Então é muito interessante porque os processos que a gente desenvolve, aqueles professores que são formadores, ele é desenvolvido na rede municipal de São Paulo. Então aqueles professores que têm uma posição de liderança na formação dos professores da sua rede, eles requalificam seu conhecimento. Então, invariavelmente, as pessoas estão dizendo, olha, está rolando assim a formação, que a gente discutiu aqui foi muito benéfico. Para mim, que sou professor, as minhas aulas na graduação ou na pós-graduação são nutridas, né, por elementos extraídos dessas experiências. Então, essa que é a graça da coisa, entendeu? Essa articulação dentro de uma faculdade de educação ou dentro de um curso de formação de professores, em que o ponto, né, de referência é a escola pública, é o ensino básico, sobretudo. Então, então tem esse processo todo, né, que eu disse está aí, né, então, de algum modo, né, dizer, o que acontece no Observatório da Educação também atravessa o PIBID, seja porque os alunos da pós-graduação fazem dissertações e teses sobre o PIBID, né, dentro do OBEDUC, dentro do Observatório da Educação, né, seja porque quem coordena um PIBID ou quem coordena o OBEDUC também coordena o PIBID, então as coisas se cruzam, né? Não tem como não, tá certo? Mesmo porque, né,
o sujeito que está ali, quer dizer, pega aqui o meu caso, que sou um professor, né, da universidade, que forma. Ora, para mim, quer dizer, eu sou o mesmo cara, né, que fez aquele curso, mas que deu aula na rede pública, no ensino fundamental, que está em contato com a escola, que está dando aula na licenciatura ou na pedagogia e está dando aula no mestrado e doutorado. Entende? Então, quer dizer, o saber, né, é único e articulado, até porque, né, as ações que eu faço de ensino, pesquisa e extensão são realizadas como o mesmo sujeito. Tá? Então não tem como você fragmentar isso. Tá? É o próprio processo de... E isso é o que a gente tenta conseguir com cada um que está envolvido, certo? Nesse processo. Bom, aqui vale a pena falar de... a própria CAPES encomendou uma avaliação do PIBID, a professora Bernadette Gatti, a Marli André, né? E, enfim, elas são ligadas à Fundação Carlos Chagas, então elas realizaram uma avaliação do programa PIBID, a primeira feita em escala nacional, né? E aqui elas apresentam alguns resultados. Como é extenso, depois quem quiser olhar essa pesquisa, é só entrar no site da Fundação Carlos Chagas, né? É um dos cadernos, um dos últimos cadernos, tem esse trabalho, né? Bastante interessante. Né? Então elas trazem avaliação, né, sobre, né, as contribuições do PIBID para os cursos de licenciatura, né, para os estudantes bolsistas, para os professores supervisores na escola, para os professores das instituições de ensino superior, para as escolas e seus alunos, na relação entre as universidades e a escola pública, ou como política pública da educação. Né? Então, quer dizer, elas trazem um conjunto de itens. Eu listei vários, mas eu vou ler só alguns que são, digamos, talvez, que eu quis destacar, né? Mas, por exemplo, para os cursos de licenciatura. O currículo dos cursos de licenciatura é posto em questão, não no sentido de ser abolido, mas de ser abalado, vamos dizer assim. E os questionamentos levam a repensar o currículo desses cursos na perspectiva de interligar saberes da ciência específica com os da ciência da educação. A contribuição dos licenciandos bolsistas, tanto para o curso como um todo, com questionamentos e propostas, como para os demais licenciandos. Né? Cria-se uma cultura na universidade, né? Quer dizer, o PIBID permite isso, embora ele não atinja todos os alunos, mas você cria uma mentalidade, uma referência que tem um impacto interessante. Né? Então, as aprendizagens e vivências são o motor dessas conversas. Né? A participação no programa contribui para a permanência dos estudantes nas licenciaturas, para a redução de evasão e para atrair novos estudantes. Né? Quer dizer, a gente tem ouvido mais os alunos da licenciatura com a experiência de dizer, é isso mesmo. Mas depois, daqui a pouco, eu vou pôr uma pedrinha nessa questão, porque não é tão simples assim. Para os bolsistas, alunos da graduação, proporciona contato direto dos licenciando bolsistas já no início de seu curso com a escola pública, seu contexto cotidiano e os alunos. Estimula o espírito investigativo, contribui para a valorização da docência por parte dos estudantes e proporciona uma formação mais qualificada dos licenciandos. De algum modo, eu lembro assim que mesmo naquela época, quando eu estava conversando isso, não sei se com o Lucas, né? Mas não, acho que era com o Vinícius. Quer dizer, essa ideia de que você começa a dar aula enquanto é estudante, né? Eu lembro que isso me colocava várias questões que nutria as discussões, né? Os questionamentos na aula, mesmo tanto na aula de fundamentos da matemática, como na aula de didática. Então, de algum modo, tem um retorno aí, tá certo? Isso não tem jeito, certo?
Isso é muito benéfico. Para os professores e supervisores da escola, contribui com uma formação continuada qualificada dos docentes das escolas e gera estímulo para a busca de novos conhecimentos e para a continuidade de estudos. Supervisor, né? Aproxima o professor supervisor do meio acadêmico, ajudando a articular o conhecimento acadêmico, o conhecimento na prática, em uma perspectiva formativa. Propicia a reflexão sobre a prática e o questionamento construtivo com apoio dos licenciandos e professores da universidade em ações compartilhadas. Valoriza e reconhece o professor e seu trabalho na escola. Né? Para os professores da faculdade, favorecer sua aproximação da realidade e das necessidades da escola básica, propiciando novas visões sobre o ensino e a prática docente, contribui com a formação continuada dos docentes da universidade, com sua atualização, nos aspectos pedagógicos da disciplina e nas tecnologias, criando, com a aproximação do contexto escolar, o estímulo à busca de soluções para o ensino e para o atendimento das ocorrências escolares. Ajuda a questionar construtivamente a qualidade das práticas formativas no âmbito da docência na própria universidade. Quer dizer, isso também não é assim, né, de maneira... fez a cruz e tudo, né? Agora faz mil maravilhas. Não, é suor e lágrimas às vezes. Para as escolas e seus alunos, a melhoria na qualidade do ensino com novas formas de ensino, aulas mais criativas com atividades práticas diferenciadas e interdisciplinares, maior utilização dos recursos tecnológicos existentes na escola, aumento do interesse dos alunos pelas disciplinas e pelas atividades da escola, reduzindo a evasão, destaque no ensino médio, melhoria no desempenho dos alunos e aumento de sua autoestima. Isso também é muito interessante, quer dizer, os próprios alunos da universidade, eles se constituem em exemplo, né? Quer dizer, em referência. De repente, um aluno do ensino médio está discutindo com esse aluno da universidade a possibilidade dele entrar, por exemplo, na Universidade de São Paulo. Ou se organizam grupos para ir à Feira das Profissões, que é um evento anual que tem para os alunos que estão finalizando o ensino médio. Né? E uma vez, há um ano e meio atrás, uma colega de Marília me telefonou dizendo que eles tinham uma delegação, um ônibus cheio de alunos, assim, desde alunos da 6ª, 7ª série, alunos do ensino médio, que eles vinham a São Paulo, né, fazer uma visita ao Museu do Futebol, à Estação Ciência, não sei como é que chama lá, na Estação Ciência, enfim, e eles queriam vir almoçar na USP e conhecer a USP. Né? E, enfim, eu acabei não conseguindo o restaurante, mas recepcionando lá mesmo na Faculdade de Educação, e de repente eu fiquei conhecido, porque na hora deles indicarem o nome de quem ia pagar o almoço, eles colocaram o meu nome, tá certo? Então eu era o cacique ali, né? Aí eu fui conversar com o grupo, né? E os alunos, um aluno pequenininho disse assim: Vinícius, você é o Vinícius? Aí, quer dizer, apareceu o rei da cocada preta. Você é o Vinícius? Aí ele dizia assim: Vinícius, olhando assim, olhava assim, isso tudo aqui é seu? Né? Eu falei, não, cara, isso aqui é nosso, né? Aí fui falar o que era a universidade pública. Entrei no ônibus e fui de guia da visita, né? Com os alunos explicando a USP, onde tinha cada curso. Então, para você ver, quer dizer, o movimento que gera, tá certo? Quer dizer, um aluno, né, de uma escola pequeno, né? Quer dizer, tem um contato, ele vem, ele andou de metrô, enfim, eles fizeram um passeio. Então, quer dizer, você abre um horizonte, né? Que é muito interessante, certo? É uma oportunidade única. Ora, se esses movimentos de todo tipo são produzidos e gerados na escola, né, isso é maravilhoso, meu ver, certo? É isso que a gente deveria estar preocupado em promover. Na relação da universidade com a escola. Favorece um diálogo mais efetivo entre as instituições de ensino superior e as escolas públicas da educação básica, renovando práticas e reflexões teóricas.
propicia avanço da pesquisa voltada ao ensino, cria ações compartilhadas entre todos os atores aí envolvidos, né? Fortalece e valoriza o magistério e o trabalho do professor na escola. E como política pública, né, elas também avaliam, fazem uma síntese dizendo que é uma política que contribui para a valorização da profissão de professor, né, constitui-se em rara política de atenção à formação inicial dos professores para a educação básica, é um programa que desacomoda as licenciaturas e mobiliza escolas, por suas contribuições deve ser institucionalizada e tornada perene como política de Estado. Essa era sempre a ideia, né, que não fosse uma política de governo, mas se transformasse numa política de Estado que, independente dos governos, né, isso permaneceria. Muito bem, mas aqui a gente, nem tudo são flores, e é interessante a gente conversar aqui sobre algumas reflexões que a gente faz, né, em que pese todo o conjunto, né, de contribuições positivas que uma política como o PIBID traz, né? Então, a questão é, quer dizer, nós, ao desenvolvermos o PIBID, ao trazermos vocês, alunos, né, para um programa como esse, que você se descobre ou se identifica com a profissão de professor, certo? Mas existe uma realidade em que as condições não são atrativas, certo? Então, quer dizer, estaria o PIBID criando uma ilusão, certo? Quer dizer, como é que a gente contorna um problema desse, certo? Essa situação que está acontecendo em São Paulo, né, de juntar 90 alunos numa classe, certo? Isso diminui o número de aulas de professores. O professor vai ter que trabalhar em mais escolas. Quer dizer, depois de 20 anos de um mesmo tipo de política, nós temos isso. Nós somos premiados, a escola pública em São Paulo é premiada com isso. Certo? É um absurdo. Tá? Então, quer dizer, são um conjunto de condições, né, que, por mais que você se esforce, tá? Por mais que você queira, elas não são suficientes, essas condições, para que você venha para a escola e nela permaneça. Não estou incentivando ninguém a sair, tá? Mesmo porque existem 1000 janelas pelas quais a pessoa escapa, né? Agora, quer dizer, como é que a gente mexe nisso? São políticas complementares, talvez políticas de incentivo à permanência do aluno, tá certo? De generalização do PIBID e a possibilidade de que todos sejam bolsistas, tá? Sem que isso afete também a política salarial. De qualquer modo, né, há necessidade de pensar sobre questões desse tipo, porque aí muitos vão para o mestrado, vão para a escola particular, claro, estão na escola particular de algum modo estão contribuindo, mas na sua concepção inicial, né, é uma política pública, sobretudo voltada para a escola pública. Então, há um futuro profissional incerto, uma promessa que não se cumpre, né? Acho que e é necessário, né, que haja uma universalização e institucionalização do princípio formativo e das ações de programas institucionais, tá certo? Quer dizer, tem gente que questiona o PIBID no sentido de que ela não é uma política para todos, tá certo? Então, você acaba criando um grupo de pessoas, né, que tem determinadas condições que os demais não têm. Então, talvez, quer dizer, o nosso aprendizado, né, em relação àquilo que o PIBID oferece no âmbito da formação, né, que corresponderia ao estágio e algo mais, que isso pudesse ser, então, incorporado como política de formação de maneira generalizada. Existe um impeditivo hoje que, quer dizer, a diferença entre que a legislação fala em estágio não remunerado, tá certo? Então, o aluno que faz o estágio não recebe remuneração, o PIBIDiano recebe uma bolsa. Uma vez a gente estava conversando com o secretário e surgiu a ideia de que, por exemplo, algo derivado do PIBID, ou que seria um desdobramento, seria que, tá bom, o professor que recebe o grupo de alunos do PIBID, ele recebe uma bolsa. Tá? Ora, enfim,
Pode ser que o professor diga, eu não vou receber estagiário porque eu não recebo nada, tá certo? Isso também pode criar uma rivalidade desse tipo, né? Surgiu a ideia, conversando entre ele, de que talvez fosse interessante você incentivar os professores a receber alunos estagiários e isso representar uma fatia da sua carga horária, por exemplo, né? Ele teria uma diminuição da sua carga horária, certo? Complementada, vamos dizer assim, pelas horas que ele dedicaria ao aluno estagiário, por exemplo, tá? Hoje em dia não tem contrapartida para esse professor. Então, revisão das diretrizes nacionais e currículo para a formação docente. Acho que vocês sabem, existe um debate em curso, né? Quer dizer, o Conselho Nacional está apresentando novas diretrizes, as universidades estão debatendo, é necessário que a gente se engaje nesse debate, tá certo? Porque é preciso, né, sobretudo, né, os professores, alunos das universidades públicas, né, porque existe uma disputa muito grande no âmbito da educação, né, no Ministério das Políticas, né, entre, quer dizer, uma tentativa cada vez maior de diminuição do espaço público e das verbas públicas, né? Então você já enxerga um conjunto de instituições do terceiro setor, de cunho privado, etc., ditando, né, políticas como base comum, certo? Coisas estão por aí. Vale muito a pena ler o blog do professor Luiz Carlos Freitas, né, que é o diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, que talvez seja a voz mais representativa desse momento de análise, né, da política federal do governo para a educação. Convergência entre PIB e estágio, há muitos resultados positivos, mas vem se desenhando um cenário de contenção, eu diria até de incerteza, sem querer ser pessimista, né? Quer dizer, não há mais a regularidade na publicação dos editais, né? Quer dizer, nós não tivemos edital do PIBID no ano passado, tá certo? Para ser iniciado em 2015. Tá? Nos falaram que vai sair agora, para começar em 2016. Não saiu mais edital do Observatório da Educação. Os recursos, né, que é o outro ponto, já são visíveis os efeitos da política econômica e da redução de recursos para a educação. Então, vocês viram aí as notícias dos cortes estrondosos de verbas de recursos para a educação, mas antes disso, já lá no final do ano, logo depois acho que antes mesmo da Dilma assumir o segundo mandato, né, quer dizer, as bolsas atrasaram, tá certo? Alguém falou? Acho que eu tinha ouvido alguma. As bolsas atrasaram, depois ao conversar, disseram que não, que as bolsas seriam asseguradas, né? Mas no PIBID nós estamos trabalhando com o orçamento de 2014, com o orçamento financeiro, com o recurso real de 2014, tá certo? Com dinheiro, o recurso de 2015 não saiu, certo? Quer dizer, as bolsas estão garantidas, tá certo? Mas você percebe que se criam, quer dizer, enquanto a gente discute aqui a perspectiva de se ampliar, de se generalizar, de se fortalecer como político, de se criar políticas complementares, né, você tem, né, um pé no freio, vamos dizer assim, certo? Então, é preciso que a gente esteja atento e acompanhando, porque nós não somos interessados porque somos bolsistas, somos interessados porque somos educadores ou futuros educadores. Era isso. Bom, obrigado. E como é que é? A gente tem um tempo agora para conversar. Tem mais um tempinho? Até o quê? Bom, pessoal, agora a gente abre espaço para vocês fazerem perguntas para o professor e para a gente poder iniciar um debate aqui. Quem quer ser o primeiro?
Fica em pé, fica em pé. Eu sou o bolsista do PIBID há mais ou menos 2 anos. A minha questão é o seguinte, já tive em vários seminários, seminários, encontros, congressos, etc. E é o seguinte, a gente percebe que boa parte do PIBID, talvez até a maioria, está muito voltado à metodologia, a como se ensina os instituídos. E a minha pergunta é a seguinte, será que, respondendo apenas a pergunta de como faço, a gente fala com o professor, tem que a gente pensa sobre as suas reflexões, sobre aquilo que o professor deve esperar da escola? Bom, pessoal, quem quer fazer a segunda pergunta? Marisa? Não quero mais. Não, então, eu também sou bolsista do PIBID há um ano e alguns meses. Então, assim, você falou da parte da organização do PIBID e já eu fiquei curiosa para a prática. Você é um coordenador do PIBID, você coordena quantos alunos? Não, mas o caso é 27 coordenadores, né? 27 professores, são 27 coordenadores de subprojeto. Entendi. Daí eu queria saber também a prática deles, se eles trabalham mais, porque a maioria é voltada em jogos. Então eu queria saber como eles trabalham. Se você me permite esclarecer para o pessoal que não está tão familiarizado com o PIBID, a gente aqui o grupo de PIBID daqui, a gente frequenta bastante congressos para ver como os outros PIBIDs estão trabalhando. O que a Marisa tentou passar aqui para a gente é que, via de regra, a gente vê que o foco é trabalhar jogos na educação básica, levar jogos para os alunos e discutir a matemática em cima dos jogos. E aí a pergunta que eu entendi que ela quis fazer é se o pessoal da USP também tem esse viés em trabalhar com jogos. Na verdade, eu sou pedagoga aqui do campus, a gente conhece pouco, né, as operações pedagógicas, tem pouco contato com o que é o PIBID aqui, e o senhor trazer essa postura do que é o PIBID da USP, seria interessante que os alunos se posicionassem para a gente poder estabelecer essa comparação até mesmo, talvez seja produtivo. Bom, então a Nathalie ela pediu o posicionamento do pessoal do PIBID daqui. Então eu acho que a gente pode deixar o professor explicar como que o PIBID, responder a pergunta da Marisa do Gilmar sobre como que é o PIBID lá, e aí depois eu abro para o pessoal do PIBID daqui explicar como que a gente funciona e a gente poder fazer essa comparação. Olha, as duas perguntas, você é o Gilmar, né? E você? Gilmar e a Marisa. E você? Nathalie. Então um perigo aqui, pode falar 10 vezes e no momento seguinte, se você não anotar, eu esqueço. Então, a pergunta do Gilmar e da Marisa estão muito ligadas, né? Eu vou falar assim de maneira geral, porque eu não quis entrar aqui em detalhes, né, sobre cada um, porque existe uma diversidade enorme, né? Quer dizer, a gente tem PIBID de matemática, de química, de história, de língua portuguesa, né? Tem de ciências agrárias lá em Piracicaba, né? Tem até um PIBID de educação à distância no núcleo de Ribeirão Preto, né? Que é uma licenciatura em ciências. Enfim, tem uma variedade muito grande. Tem da parte de artes, né? De comunicação e artes. E aí, quer dizer, existem as especificidades, tá certo? Ou a maneira como cada um trabalha, né? Ora, o foco do PIBID não é trabalhar isso que você chamou de metodologia, tá certo? Quer dizer, não é... O problema é o seguinte, é que existe dentro daquelas ideias que eu falei, que dentro do esgotamento de ideias de formação, tá certo? Existe uma ideia, tá
certo? De que, né, interessa ao professor que está na prática, ou quem está na sala de aula, a atividade, a receita, tá? Ou essa ideia do como faz. Tá? Então, eu vejo uma boa atividade no livro, ou alguém me conta, eu vou lá e repito. Tá? Isso, para mim, não é a metodologia. Quer dizer, para mim, a metodologia ela é mais ampla e isso é objeto de discussão, inclusive na faculdade onde eu trabalho. Quer dizer, a metodologia do ensino é algo, de certo modo, desqualificado se comparado à ideia dos fundamentos. Certo? Os fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, históricos, etc. Ora, mas a metodologia, certo, também tem fundamentos. Tá? Aliás, essa disciplina que eu ministro na faculdade, em muitos cursos, tem o mesmo nome, eu não sei como é que é aqui, né? Antes era prática de ensino, em alguns lugares ainda tá? Passou a ser metodologia, mas acho que poderia ser fundamentos teóricos, metodológicos do ensino de matemática. Certo? Então, quer dizer, na hora que você reduz, né, o trabalho do professor a um manual de atividades, seja jogos, seja, né, enfim, atividades no pátio, onde quer que seja, certo? Quando você coloca isso como solução, sem que o professor entenda todo o fundamento disso, tá certo? E sem que ele, né, deseje, certo, fazer isso e compreende a necessidade de fazer isso, tá certo? Ora, isso tem um ganho de uma série de aspectos de fundamentação, de estudos e assim por diante. Né? Agora, esse modelo ele ainda está muito arraigado, ainda é o mais prático de fazer, mas é uma ideia que separa teoria de prática, separa quem pensa de quem faz, tá certo? E acho que o objetivo da formação do professor, e nesse sentido o PIBID precisa assumir essa perspectiva, por isso que eu falei que é uma construção, ela não está nada, né? É no sentido de que o professor, né, adquira autonomia intelectual. O que significa isso? Né? Significa se sentir responsável, o gestor da sala de aula, alguém que toma decisões em função do que está acontecendo com a realidade, tá? Que pense, analise criticamente, tá bom, alguém sugeriu uma atividade, vamos ver, eu incorporo, mas eu analiso se ela é plausível, se ela é adequada. Então, essa ideia da fundamentação do professor, né, e do aluno, portanto, do aluno que está fazendo, né, ela é fundamental. Por quê? Porque você não vai ser presa fácil, tá certo? De algo que está muito comum hoje em dia. Por exemplo, das avaliações. Então, impõe a você, né, ou imputam a você a responsabilidade pelo mau resultado, você fica mudo, não te dão voz e você, né, o máximo que você vai fazer é o quê? É adequar suas aulas, né, adestrar os seus alunos a fazer aquele tipo de teste, tá certo? Porque aí você fica bem na vida. Você não é bobo também, tá certo? Então tem um pouco isso, né? Agora, é necessário, então, que o professor, ou que ele seja presa fácil de materiais didáticos que geralmente tem uma indústria por trás, tá certo? Então, eu lembro de momentos em que se encheram as salas de professores, né, ou as oficinas de material dourado, de jogos, isso e aquilo, que nem foram usados, entendeu? Mas quem estava fabricando isso aí, surfando nessa onda, ganhou um bom dinheiro, tá certo? Então, veja, tudo tem que passar pelo crivo do professor. Quer dizer, o professor ele é o senhor, o gestor, tá certo? Do seu trabalho. Tá certo? E nesse sentido, tem uma ideia, quem estava lá em Londrina, né, me ouvindo também, eu falei, né, que não é que a autonomia significa que você faz o que dá na telha. Certo? Não é isso. Tá? Porque o contrário disso que acontece nas salas de aula é o abandono do professor. E essa sensação eu tenho quando pela primeira vez eu entrei numa sala de uma escola pública. Qual foi a sensação? Né? Não há um projeto de escola. Eu posso fechar a sala, tá certo? E fazer o que eu quero. Tá certo? E isso não é autonomia, isso é abandono. Tá certo? Porque você não tem com quem trocar, com quem discutir.
Então, a perspectiva não é que seja... Então, quando a gente fala de metodologia, a gente não está falando só da técnica e da receita. É o conjunto, né? Os fundamentos também. E o professor tem que estar imbuído dessa tarefa. Tá? E o que eu ia falar em relação à Londrina, né, que eu estava falando, não é que o professor vai fazer o que ele bem quer. Certo? O trabalho do professor, como na sala de aula, é um trabalho de quem precisa se colocar no lugar do outro, no lugar do aluno. Quer dizer, eu acho que, como é um trabalho interpretativo, certo? É necessário que o professor se comunique com o aluno se comunique com o professor. Não adianta eu falar só a minha linguagem, ou a linguagem especializada da matemática, e os alunos não entenderem. Quer dizer, quando eu me coloco no lugar, o aluno não pode fazer isso, se colocar no lugar do professor, mas o contrário pode. Isso é uma das missões, uma das atribuições, um elemento constitutivo, ao meu ver, da formação do professor, que é essa possibilidade de analisar uma situação, até seja para escolher uma atividade, tá certo? Que interessa, ou que de algum modo leva em conta, ou problematiza a dificuldade que um aluno tem, tá certo? Seja para que você considere o tempo do aluno, certo? Enfim, a solução que o aluno apresenta, o argumento que ele apresenta, tá certo? Sem nenhum critério discricionário, discriminatório, tá certo? Isso está ligado ao exercício da ética docente, tá certo? Então são essas coisas, tá? Então, a interpretação, tá certo, de que é só o modelo, a técnica, tem muito lá no PIBID da USP isso, mas não adianta eu dizer é proibido fazer isso. Só tem um jeito, é discutir com os professores e em cada caso, e às vezes a gente não tem tempo para fazer tudo isso, ou vai um pouco pelo movimento, né, da carruagem, o movimento geral da carruagem. Né? Eu tive a experiência, eu posso falar disso também, em coordenar um grupo de alunos de matemática que eram do PIBID, que atuavam na escola de aplicação da USP. Quer dizer, lá tem umas condições até razoáveis, porque os professores, de algum modo, têm como política receber alunos estagiários, eles se sentem corresponsáveis na formação, recebem os alunos. Mas, olha, tinha coisas muito interessantes assim, que os alunos faziam, desde se engajar num plantão de dúvidas que tinha na escola, tá certo? Os alunos analisavam as listas de exercícios, tiravam suas dúvidas. Mas eu também presenciei os alunos planejavam oficinas, né, com assessoria do professor, tá certo? Às vezes vinham discutir comigo, né, como coordenador de área, a gente recomendava uma leitura para uma fundamentação. Inúmeras vezes nas nossas reuniões eu apresentava textos, eu discutia com os professores se tinham algum texto, para fundamentar as coisas, não só textos de soluções práticas adequadas. Vi alunos participando de feiras que a escola promove junto com os pais e para a comunidade, apresentando trabalho, assim como os alunos levam para eventos, certo? Agora, nós tivemos um projeto recusado, né, dentro daqueles 15 alunos, 19 que eu tinha falado, porque a concepção do grupo era até um projeto de línguas estrangeiras, né? Era de levar, certo, oficinas, entendeu? Prontas, entendeu? Para estar envolvendo a comunidade. Quer dizer, eles consideraram que aquilo não correspondia a uma necessidade da escola ou algo que tivesse, entendeu? Que essa ideia de levar pronto, de ensinar a técnica, a receita, isso é uma mentalidade, isso é uma ideia, tá certo? Dentro das ideias explotadas. Satisfeitos? Bom, alguém aqui do PIBID quer explicar como que funciona? Então tá, você já me conhece, eu sou o Lucas, né? Eu estou no PIBID desde o início do ano passado. Eu entrei no PIBID no primeiro semestre de graduação. Aqui o nosso PIBID ele é formado por 18 bolsistas
E atualmente a gente tem 2 colaboradores que são pessoas que não conseguiram ingressar no PIBID devido à não abertura de novos editais, mas que eles participam dos nossos encontros para poder fazer parte dessas discussões. A gente tem 3 professores supervisores, que são os professores das escolas, que a gente tem como parceria, que são 2 escolas. Uma escola mais de periferia e uma escola na região central de Guarulhos. O nosso trabalho, ele, a priori, era focado na elaboração de atividades para ser aplicada na sala de aula. A gente discutia com o professor supervisor quais eram as dificuldades que ele encontrava na sala de aula, e em parceria tanto com o professor supervisor como com o nosso professor coordenador aqui, a gente lia bastante texto e tentava fazer uma proposta fundamentada para poder tentar trabalhar em cima tentar propor uma possível solução, né? Eu acho que é muito, sei lá, não sei se é possível a gente propor soluções, mas propor uma alternativa para as dificuldades que eles podem enfrentar. Atualmente a gente tem alguns alunos do PIBID desviando um pouco dessa ideia de elaboração de atividades e discutindo mais a integração entre sociedade e escola. Inclusive o nosso grupo de PIBID está trabalhando junto com a coordenação de uma escola para conseguir reformular o projeto político-pedagógico da escola, propondo uma maior integração entre a sociedade e a escola. Isso a gente constatou que é importante através da nossa vivência na escola e vivendo as dificuldades que a gente acabava enfrentando devido à visão que os pais e os alunos tinham da escola. Então isso é uma proposta que a gente está levando para a escola para tentar mudar um pouco essa visão que o aluno tem, tanto o aluno quanto o pai do aluno tem da função da escola. Alguém quer propor mais alguma pergunta para o professor? O professor quer comentar alguma coisa? Quer dizer, o que você está falando, né, que quer dizer, uma coisa não exclui a outra, tá certo? No sentido de que, quer dizer, você trabalhar com os problemas da sala de aula, problematizar as dificuldades, sejam dos professores, seja dos alunos, geralmente é um exercício que não se resume ou não resulta só em você encontrar uma atividade mágica que resolva, tá certo? Quer dizer, isso envolve compreender o problema, tá certo? Envolve escutar o aluno, certo? Quer dizer, é uma coisa que não é comum na sala de aula, você escutar o aluno, se colocar no lugar do outro, que é o que eu chamo de alteridade docente, tá certo? Você ver como o professor, como o aluno. E às vezes, quer dizer, escutar o aluno significa inclusive escutar o silêncio do aluno, porque tem aluno que silencia na aula de matemática, tá certo? Por várias razões. Tá? E, em geral, tem a ver, tá certo, com uma prática, tá certo, ou com um destino, né? Não só com uma representação de professor de matemática, mas muitas vezes nós, professores, né, mesmo sendo especialistas, selamos o destino dos alunos, tá certo, em relação à matemática, e ele, né, vai demorar muito para se recuperar de alguma coisa. Certo? Então, é nesse sentido que o papel do professor sempre é um papel chave, seja até para deixar o aluno falar. Em relação a isso que o professor falou, aqui no Rio de Guarulhos, a gente tem o que a gente chama de relato de escola, que a gente se baseou em um trabalho proposto pela Unifesp, em que a gente tem uma série de questionamentos a serem respondidos, tanto pelos professores como também pelos alunos e pelos pais dos alunos. Então, antes de iniciar um trabalho em alguma sala nova, a gente vai até lá, a gente conversa com os alunos para ver, de fato, o que ele tem a dizer sobre como que ele enxerga, né, a situação em que ele está envolvido. E a gente também teve alguns alunos que foram conversar com os pais alguns PIBIdianos, que foram conversar com os pais dos alunos da escola, para ver como que o pai enxergava a escola, né, a função da escola. Então a gente também tenta aqui no PIBID fazer essa análise, essa pesquisa para entender o porquê que surgem esses problemas que o professor acaba enfrentando em sala de aula. Alguém tem mais algum questionamento para fazer?
Já que ninguém tem nenhum questionamento para fazer, eu agradeço novamente a presença do professor aqui no Instituto. E aí eu gostaria de passar algumas informações para vocês. A primeira informação é que, assim, quem ainda não assinou a lista de presença, tanto da oficina da Lisbeth, quanto da palestra do professor, por favor, procure o pessoal do credenciamento para poder passar o nome e assinar a lista. E aí, além de agradecer novamente aqui o professor, eu também gostaria de agradecer a Padaria Deville, porque eles foram os doadores do Coffee Break de hoje e também serão os doadores do Coffee Break de amanhã. Então, agora a gente vai fazer uma abertura para o almoço. Se alguém tiver interesse, pode estar indo almoçar lá na Padaria Deville. Eles apoiaram o evento. Muito obrigado.